Existe. Normalmente essa euforia, como você está dizendo, vem exatamente de um pouco ainda de desconhecimento da população de um modo geral. Patrocínio BSPar, Sebrae. Apoio Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Olá, está começando mais um Cenários. O acordo entre Mercosul e União Europeia reacendeu uma discussão importante sobre competitividade, exportação e inserção internacional. E diante desse novo cenário, surge uma pergunta estratégica. O Ceará está realmente preparado para competir no mercado europeu? Para analisar as oportunidades, desafios e o nível de preparação da economia cearense, o Cenários Trends recebe hoje Patrícia Campos, presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Tudo bom, Patrícia? Seja bem-vinda ao Cenários. Muito obrigada, tudo bem. Vamos falar desse assunto aí que é extremamente inquietante, né? Muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente saber a respeito. Vamos conversar. Muito bem. Patrícia, existe hoje um excesso de euforia em torno das oportunidades do acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Existe. Normalmente essa euforia, como você está dizendo, vem exatamente de um pouco ainda de desconhecimento da população de um modo geral, né? É um acordo extremamente benéfico, né? Acho que o Brasil é um dos países que mais será beneficiado exatamente pela sua extensão, pela sua grandeza, pela enormidade de produtos que o Brasil pode exportar. Até por conta da localização também, né? Isso, né? No nosso caso aqui do Ceará, a gente tem uma localização extremamente estratégica, né? É o estado mais próximo da Europa, né? Então, muito provavelmente o Ceará será muito utilizado como canal, como via de escoamento desses produtos, né? Mas essa questão do desconhecimento traz essa euforia. Então, assim, vai haver muita facilitação, vai haver muita abertura de mercado. É realmente um mercado que se abre aí em torno de 700 milhões de consumidores, quando você junta União Europeia e o Mercosul, é mais ou menos isso que a gente tem de números de consumidores. Mas é muito, né, importante que as empresas, de um modo geral, tenham um conhecimento que é também um mercado extremamente exigente. É um mercado que vai exigir preparo, vai exigir regulamentação de alguns produtos. Então é necessário, apesar de ter uma grande oportunidade, e aí eu digo assim, é grande mesmo, né? Eu diria que nos últimos tempos é o acordo que, do ponto de vista mundial, é aquele que mais vai ter retorno financeiro para todas as partes, para todos os players. Mas é necessário isso, é necessário uma preparação. E as empresas cearenses principalmente, precisam estar aptas a fazer esse movimento de abrir expandir o seu mercado para o mundo. E quando a gente fala de competitividade internacional, qual é hoje o principal gargalo estrutural que o Ceará precisa enfrentar? Eu diria que em alguns produtos, dependendo de alguns produtos, né, é a questão da regulamentação. Quais são as exigências, as certificações que os nossos produtos precisam ter para serem aceitos no mercado internacional, né? Então, por exemplo, se você fala na parte de cosmetologia, por exemplo, que quase ninguém pensa, né? Mas assim, os produtos, os insumos que são fabricados aqui no Ceará, e nós temos muitos insumos nessa área, os insumos produzidos aqui, eles precisam ter determinadas certificações que atendam às exigências da comunidade europeia, né, para produzir perfumes, cosméticos, cremes de um modo geral. Esses produtos, esses insumos, eles precisam estar regulamentados, regularizados de acordo com as exigências do mercado europeu. Então, assim como esse, tem, por exemplo, a parte de frutas, né, a gente também já exporta muita fruta para a Europa, principalmente através de Portugal, né, através do mercado, usando Portugal como mercado, como porta de entrada, né? Então, assim, tudo isso precisa de regulamentação, o agro precisa de muita regulamentação, então tudo isso é necessário que se tenha. Eu quero exportar, agora a minha empresa que eu nunca exportei, eu agora tenho essa oportunidade. Realmente tem essa oportunidade. É muito importante também que os empresários saibam
que a questão da exportação, a depender do seu produto, não é necessário que seja uma grande empresa, só grandes empresas que podem exportar. Não, empresas menores também, existem mercados muito nichados, como, por exemplo, o mercado voltados para o artesanato cearense. Que é riquíssimo, por sinal. Que é riquíssimo. Então, tem nichos de mercado em Portugal, na Espanha, na França, e na Itália, né, que é um mercado muito voltado para a área de moda, de tudo isso. Então, são mercados que realmente são nichados e que a gente pode, a partir, sim, das empresas menores, até mesmo das cooperativas, a gente pode fazer esse movimento de exportar. E no caso, o empresário cearense, ele está preparado para competir no mercado europeu, sabendo de toda essa regulamentação, de todos esses, vamos dizer assim, esses entraves, burocracia? Você acha que ele hoje está preparado? Olha, se nós falarmos de um modo geral, né, se a gente pegar uma abrangência dos empresários que existem, que tem a possibilidade de fazer esse movimento, de começar, de iniciar uma exportação, eu diria que não, que a gente ainda necessita de um preparo maior, certo? De um amadurecimento maior dessa área. Mas existem também muitos empresários que já estão prontos. O complexo do Pecém, ele consegue hoje colocar o Ceará em vantagem competitiva internacional ou ele ainda precisa fazer algumas melhorias, expansões, para conseguir, vamos dizer assim, comportar o volume de produtos que vão ser exportados daqui do Ceará para a Europa? Olha, eu diria que o Porto do Pecém é um dos grandes diferenciais que o Ceará tem em relação à questão da logística, né? O Porto do Pecém, ele já é um trabalho, uma parceria, né, do governo do estado com o Porto de Roterdã, né? Sim. E eles já vêm se preparando há muito tempo para esse movimento. Então, hoje, o Porto do Pecém, se você bem observar, ele está constantemente em atualização, em modernização, né? Sem contar que nós vamos ter agora o Porto Seco chegando lá diretamente, o que também vai viabilizar muito o escoamento de produtos, de mercadoria. Então, eu diria que, além de estar preparado, ele está cada vez mais se modernizando e é, sim, um diferencial para o nosso estado. Eu acho que na questão da logística, o Ceará sai na frente de muitos estados por conta dessa proximidade e por conta de todo esse fluxo, desse modal logístico que nós temos aqui. Certo. E, Patrícia, fala pra gente quais setores possuem maior capacidade de competir na Europa? Olha, a gente tem aí disparado o aço, né? Nós temos aqui a indústria de aço como a ArcelorMittal, né? Inclusive a sede fica em Luxemburgo, né? Então já existe esse atrativo entre Europa e Brasil. Uhum. Mas eu diria que o aço, a gente tem grandes oportunidades. A questão do setor calçadístico, né? A gente tem o setor calçadista aqui com muitos produtos de muita qualidade sendo levado para fora. Qualidade e variedade também. Qualidade e variedade, exatamente. A parte de frutas, né? As nossas frutas tropicais são muito bem aceitas. Café, a gente já tinha exportação zero com café, agora também a gente tem o café moído e o café solúvel, né? Que a partir de agora também entra com isenção de tarifas. Então eu diria que... E aí a gente vem para outros pontos, como eu acabei de falar do artesanato. Mais nichados, né? Mais nichados, exatamente, né? Então o Ceará, ele vem ao longo do tempo se preparando muito para essa questão de expansão internacional, né? A gente tem hoje uma logística muito estruturada, como eu falei, a gente tem um atrativo muito grande para esses pequenos produtores, médios produtores, para que possam expandir a sua produção. Então, acho que a gente vem, sim, se preparando e que a gente pode, sim, aproveitar muito. Apesar de que, quando a gente fala a nível Brasil, esses maiores aproveitamentos ainda vai ser na parte do agro ali no centro-oeste, né? E é o mercado mais, digamos assim, que mais vai aproveitar nessa parte. Mas eu acho que quando você pensa em logística, no modal logístico, o Ceará, ele pode sair na frente de muitos estados brasileiros. Então quer dizer que o Ceará ele tem mercado para toda a Europa? Tem mercado para toda a Europa, a gente precisa só, voltando, eu gosto sempre de repetir, né? Sim. Estar preparado para isso, né? Muito importante.
não é, é um movimento que é um movimento sem volta, mas precisa ser um movimento muito bem pensado, muito bem amadurecido, muito bem estruturado. Sim, com certeza. E falando agora de energias renováveis, né? O hidrogênio verde, ele pode transformar o Ceará em protagonista global ou ainda existe muita especulação em torno da produção e exportação? Olha, apesar de ainda existir muita especulação em torno de tudo isso, né? O hidrogênio verde é uma das energias renováveis que ainda é pouco entendido de um modo geral, né? As pessoas, de um modo geral, ainda entendem muito pouco de hidrogênio verde. É muito novo, né? É muito novo, é muito novo. Mas é, sem dúvida alguma, um dos protagonistas das energias renováveis. Não tenha dúvida disso. Perfeito. E no caso das pequenas e médias empresas, como que elas vão conseguir acessar esse mercado? No caso do Mercosul, né, da União Europeia, do acordo, ou a tendência é existir uma concentração de grandes empresas. No caso, as pequenas e médias empresas, elas vão conseguir acessar esse mercado? Ou vai ser só uma coisa mais para grandes empresas, grandes indústrias? Olha, eu tenho uma visão, minha visão sobre tudo isso é sempre muito otimista, tá? Isso é bom. Isso é bom. Porque eu sempre acredito na capacidade do empreendedor, de um modo geral, tá? Então, aqueles empreendedores, mesmo sendo pequenas empresas, médias empresas, se essas empresas procurarem uma orientação correta, por exemplo, o Sebrae dá muito curso de capacitação, o Sebrae é um órgão que pode muito viabilizar o crescimento internacional de pequenas e médias empresas, né? A própria Câmara Brasil-Portugal, nós temos lá todo um ecossistema de associados que são das mais diversas áreas, que podem sim orientar, que podem fazer toda uma consultoria para essas empresas se organizarem. Tem gente que não tem a menor ideia, como é que eu faço para mandar o meu produto daqui para lá, um container de produto, quanto é que isso custa? Não tem ideia nenhuma. E em muitas situações, isso é só questão de estar organizada, é plenamente possível. Instruído também, né? Você ter uma instrução, ter alguém que te guie também, né? Exatamente. É aquela coisa, você vai dar um passo no desconhecido, mas você tem que ter minimamente um conhecimento razoável sobre o que o além-mar vai te exigir, né? Então, assim, eu acredito muito, eu diria até que isso é uma enorme oportunidade, porque veja só, as grandes empresas, elas já têm toda uma estrutura interna ou de terceirizados que podem fazer esse serviço, que podem realmente exportar, importar. A gente não está falando de importação e é muito bom que se fale dessa questão da importação. Então, a produção aqui também vai poder aumentar, porque eu vou poder trazer maquinário, eu vou poder trazer insumos de lá, que são muito mais baratos, que são muito mais favoráveis para poder ampliar a nossa produção aqui. E veja só que quando a gente fala numa retroalimentação, eu importo, trago maquinário, trago insumos, aumento a minha produção, exporto o meu excesso de produção e aquilo vai numa crescente, né? Então, eu diria que também, assim como já tem toda uma estrutura formada das grandes empresas que conseguem exportar hoje, né, mesmo sem as exigências, aliás, sem os benefícios do acordo Mercosul-União Europeia, eu diria que é uma oportunidade sim para as pequenas e médias empresas que queiram se estruturar, que queiram se organizar. A gente tem muita empresa organizada no Ceará, a gente tem muito empreendedor organizado no Ceará, e essas pessoas realmente estão com, eu diria, como a gente diz no popular, com a faca e o queijo na mão. E é importante lembrar que o acordo entre Mercosul e União Europeia é uma via de mão dupla, né? A gente está falando muito de exportação porque é o que sai daqui, é um dinheiro que entra no estado, na região, no país. Mas é importante a gente lembrar também da questão da importação, que como você falou, você está trazendo coisas de lá que vão ajudar na produção daqui até para voltar para lá, né? Exatamente, exatamente. E uma coisa também, um outro ponto positivo nessa história toda, nesse movimento todo. Imagina quanto de emprego vai viabilizar aqui internamente,
Então, quando eu começo um movimento de qualificação e capacitação dessas empresas, de organização dessas empresas, de estruturação de setores de importação e exportação dentro das empresas, eu tenho um movimento aqui com profissionais que é extremamente benéfico, né, do ponto de vista de rodar a máquina da economia cearense. Então, acho isso também é um outro ponto que a gente tem que vislumbrar. Não pensar só no que vai para fora, no que vai para fora, no que vem de fora, mas sim no que a gente vai conseguir movimentar aqui dentro por conta de todo esse movimento desse acordo. É uma coisa que não vai acontecer da noite para o dia, né? Um acordo que tem aí, acho que 10 anos para entrar plenamente em vigência. Começou agora, né? Dia 1º de maio. Começou agora, 1º de maio, né? Alguns produtos já começam com isenção, ainda vai ampliando essas isenções, mas lembrando, existe a troca de conhecimento entre os mercados, existe a questão da qualificação e capacitação e regularização das empresas. É uma troca muito rica e muito ampla. Perfeitamente, muito bem pontuado, Patrícia. E para a gente fechar aqui os cenários, o que é que precisa acontecer nos próximos anos para o Ceará realmente se consolidar como um player internacional? Eu acho que é a questão de dar autoridade ao nosso estado nesse quesito. Sabe a questão de dizer assim, porque nós somos nordestinos, a gente não tem as mesmas condições que tem os estados do sul, do sudeste. Eu acho que é essa autoridade que tem que ser trazida, porque tem muita coisa boa acontecendo no nosso estado. É lógico que, como todo o Brasil, como todo mundo, nós temos as nossas dificuldades, né, os desafios que devem ser vencidos. Mas eu acho que no momento em que a gente consegue posicionar o nosso estado, principalmente como aquele elo logístico, de modal logístico para toda essa expansão, eu acho que isso vai ser extremamente benéfico em todos os pontos de vista. Patrícia, e eu gostaria de finalizar com uma fala sua sobre essa questão das exportações. O que é que você tem para dizer para o empresário cearense que está, vamos dizer assim, ansioso, eufórico com esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que quer exportar para a Europa? O que é que você diria para esse empresário hoje? Vamos estudar, vamos conhecer, vamos saber como resolver todos os desafios que são necessários para que você possa exportar o seu produto, para que você possa importar produtos de lá. O que é interessante, o que a gente pode fazer. Então, procure um consultor, uma pessoa que tenha conhecimento nessa área de importação e exportação. Procure a Câmara Brasil-Portugal, porque nós temos lá, como eu vou repetir, porque isso é muito importante, né? Para que serve a Câmara Brasil-Portugal? Ela é exatamente esse elo de ligação entre o estado do Ceará e Portugal, né? Tanto uma mão de ida como uma mão de volta. Então, a gente tanto atrai investimentos portugueses, como a gente leva para lá também empresas que queiram se internacionalizar. Então, procure a Câmara. Nós temos como orientar, nós temos consultores em todas essas áreas, consultor na área tributária, na área de logística, na área de importação e exportação, e conheça o que você pode fazer, o que o seu produto pode ofertar, qual é o seu nicho de mercado na Europa. Dentre os países da Europa, qual é o mercado que eu mais posso ter atratividade com o meu produto? É um produto que eu vou mandar para a Espanha, eu vou mandar para Inglaterra, eu vou mandar para França, para Itália, onde é que eu vou ter um atrativo do meu produto? Estudo o mercado, vamos fazer isso em conjunto, porque com certeza é realmente uma ótima oportunidade. Muito bem. E a gente chega ao final de mais um Cenários. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Eu fico muito feliz em receber você aqui. Eu que agradeço. Foi maravilhosa a entrevista, viu? Muito bacana, tá bom? E você que ficou com a gente até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal da Trends para não perder nenhum conteúdo. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.